Sejam muito bem-vindos a essa nossa quarta consultoria de quarta-feira. E o tema de hoje é Centro Cultural e SESC. Beleza? A pessoa que é a convidada hoje, que solicitou aí a consultoria, é a Vitória. E daí eu gostaria que ela se apresentasse e expusesse aí qual é o problema, qual é o tema e problema que ela tem aqui, para que eu possa nessa consultoria ajudá-la. Oi, meu nome é Vitória, eu tô no 7º semestre de arquitetura. O meu tema desse semestre é um SESC / Centro Cultural. É que agora todo mundo tá tratando como se fosse um SESC, só que era pra realmente ser um centro cultural. E o meu maior problema é que a gente precisava acrescentar um extra, um plus, no programa básico do SESC. E eu acabei decidindo acho que um programa muito extenso, eu não sei dizer se eu decidi muito bem o programa ou não. E, assim, eu tô com algumas dúvidas em relação de como realmente começar, como realmente pensar nessa fase, sabe, de começo de projeto. Bom, então vamos lá. A primeira questão que até a gente aborda lá nas aulas da comunidade antes de começar o projeto, a gente precisa entender todos os problemas que envolvem. Então eu vou passar um passo a passo para você do que seria, se você quiser anotar e etc., porque é um passo a passo do que seria para você resolver esse problema então. Então, antes de se projetar é resolver problema, assim como eu sempre repito nas lives, né, projetar não é criar a forma somente, né, é criar a forma que resolve e abriga e resolve bem esses problemas. Bom, então antes de começar a resolver problema, a gente tem que saber qual problema a gente precisa resolver, não é verdade? Então, o primeiro problema que você deve anotar minuciosamente é o seu programa de necessidades. Porque se ele não for bem definido, né? Se ele não é bem definido, você simplesmente não consegue fazer o projeto. Porque, ora, uma vez que você não definiu o programa de necessidades, como que você vai fazer o projeto? Aí você chega no meio do projeto, lembra de mais coisas, e daí vai acrescentando essas coisas, e algumas partes do projeto já estavam definidas, e para você inserir coisas, muitas vezes você tem que mudar o projeto como um todo. Então, para que esse problema não aconteça, a primeira reflexão é: qual é o programa de necessidades? Eu sei que na vida acadêmica parte desse programa vem pronto, né? E algo que você disse já me preocupa, porque fala assim, era um SESC, agora é um centro cultural, porque são atividades distintas. O SESC oferece muito a questão esportiva em conjunto. Em algumas cidades tem cursos profissionalizantes e etc. E é um perfil diferente do centro cultural em si. Tá? Então a primeira definição que você tem que fazer é qual vai ser a característica da sua edificação para então definir qual é o programa de necessidades. Eu entendo que esse programa deve ter vindo parcialmente completo, né? E eu não sei se ele veio com áreas já. Né? Então se você não tem o programa de necessidades completo em mãos e é um SESC, por exemplo, vale a pena consultar o site do SESC e ver quais atividades o SESC fornece para as pessoas. Né? Quais atividades um SESC padrão fornece. E daí no site do SESC você vai conseguir encontrar essas atividades. Se você não tem o programa completo, isso vai te ajudar a completar esse programa. Né? Beleza. Fase 1, você precisa necessariamente definir corretamente esse programa de necessidades. Se você não consegue definir ele corretamente, você tem que se perguntar assim, qual é a necessidade das pessoas ali? Se não é um SESC, é uma questão de centro cultural, aí provavelmente vai ser um centro cultural para a sua cidade, aí você tem que se perguntar quais atividades culturais não existem na minha cidade ou têm deficiência e eu posso fornecer nesse lugar. Porque não faria sentido, por exemplo, alguma atividade cultural que já tem uma oferta muito grande na sua cidade e você vai oferecer mais uma dessas atividades que já tem muito. Então, não faria sentido. Então, tem duas maneiras aí de você conseguir chegar nesse seu programa de necessidades para ele estar redondinho. E antes dele estar redondo, não comece a fazer o projeto, porque isso aí é suicídio. Você vai mudar e perder muita coisa ao longo do caminho. Então, eu
digo o seguinte: primeiro, levanta o programa de necessidades, entra no site do SESC e vê todas as atividades. E você vai perceber que existem SESCs de tamanhos diferentes, que oferecem atividades diferentes, né? E daí você precisa compatibilizar isso com o seu terreno, que é a próxima etapa. Então, faz o programa de necessidades, ele tem que estar redondo. Tanto se for um SESC, entra no site do SESC e levanta o programa. Se for um centro cultural, eu aconselho fazer estudos de caso ou estudos de obras correlatas para ver assim, outros centros culturais, quais atividades eles oferecem e quais dessas atividades seriam benéficas na sua cidade. Nem toda atividade, por exemplo, que você pegar num Centro Cultural São Paulo, lá na cidade de São Paulo, nem toda atividade daquela vai ser benéfica para a sua cidade, né? Porque são panoramas distintos, né? Diferentes. Então, a primeira coisa é chegar nesse programa de necessidades. Chegou no programa de necessidades, vem o segundo passo, né? Que é entender qual é o dimensionamento ou pré-dimensionamento. Você tem que saber se isso cabe no seu terreno ou não. E dependendo como for aqui nesse pré-dimensionamento, você vai ter que alterar o programa de necessidades. Por exemplo, quadra de esportes, piscina, etc. Aí você vai listar. Você pega aquele seu programa de necessidades e põe assim, tem um auditório, tem um teatro. Qual é a área de um teatro? Como que você faz esse pré-dimensionamento? Né? Você pode recorrer ao livro do Neuffer, que a última edição eu acho que é aquela capa rosinha, né? E daí tem lá assim, teatro, qual é a dimensão? Se tem quadra de esportes ou se tem salas, né? Se você tem salas ali de cursos e etc., você consegue pré-dimensionar isso. Quantas salas são? Né? Tem um setor administrativo. Se você tiver dificuldade em alguns ambientes que você não encontrar no Neuffer, por exemplo, o que você pode fazer é recorrer a um estudo de caso, né? E ver nesse estudo de caso qual é a dimensão. Muitas vezes ele traz uma escala gráfica, né? E se ele não traz uma escala gráfica, você sabe a dimensão por alguns elementos, um carro, né? As portas. Aí você consegue importar essa imagem para o AutoCAD, dar a escala nela e calcular a área, né? Isso é bem tranquilo de se fazer. Então, primeiro, faz o programa de necessidades. Segundo, faz um pré-dimensionamento. Aí você vai saber qual ambiente tem qual área. Talvez esse programa de necessidades já tenha vindo para você, né, por parte dos seus professores, com áreas, algumas áreas. Isso ajuda pra caramba, né? E por que ajuda? Primeiro, você estabelece o programa. Segundo, você faz esse pré-dimensionamento. Terceiro, você faz um estudo de viabilidade numérica, que é ver, o meu terreno tem quantos 1.000 metros quadrados? Supondo 10 mil. A área que eu tenho para construir é 60 mil. Né, vai dar 6 pavimentos no mínimo. Porque assim você consegue definir se esse objeto é térreo, né, ou se ele é térreo mais 1, térreo mais 2, térreo mais 3. E para fazer essa viabilidade numérica, você precisa observar a legislação do seu município, né, uso e ocupação do solo, quantos pavimentos são permitidos ali, né? Qual é a taxa de ocupação? É 50%, é 70%, é 90%? Então, é necessário que você olhe para áreas, você somar a somatória das áreas lá do seu programa de necessidades, no pré-dimensionamento, e ver, aquilo cabe no terreno ou não? Se cabe no térreo somente? Se não cabe no térreo, é preciso mais um pavimento? Né? E daí isso você precisa contar algumas áreas. Se você tem uma praça descoberta e ela é grande, ela ocupa uma área ali. E ela é descoberta, então ela ocupa uma área no térreo e no pavimento superior nada vai poder ser construído também, desde que você queira ela descoberta, né? Ou ela necessite ser descoberta. Então, alguns ambientes são muito maiores que outros. Beleza, então a gente precisa fazer esses 3 passos para começar a querer pensar no projeto. Então, primeira coisa, define bem o programa. Segundo, pré-dimensiona esse programa. Terceiro, faz o estudo de viabilidade, para saber numericamente se cabe ou não no terreno e quantos pavimentos teria, né, que a sua edificação necessitaria para caber naquele terreno. Às vezes cabe no terreno, mas precisa de 2 pavimentos. Às vezes cabe, mas precisa de 3, 4, não sei. Aí você precisa fazer esse pré-dimensionamento. E alguns SESCs ou centros culturais, por exemplo, o Sesc Pompeia, lá da Lina Bobardi, tem, né,
quadras, piscina e quadras que estão distribuídos verticalmente. É uma opção, né, quando o seu terreno, a legislação permite isso. Não obrigatoriamente você precisa fazer assim. Ela não faria se o terreno fosse enorme. Mas como o terreno era restrito e aquela parte dos barracões precisavam ser preservados, né, foi a solução encontrada. Era só aquela parte do terreno que ela conseguiria verticalizar. Bom, e daí você precisa analisar isso em relação ao seu terreno. Feito isso, né, programa, pré-dimensionamento, estudo de viabilidade, sabe que cabe, a gente vai começar a pensar em setores, que uma parte que é muito importante para que você consiga organizar isso quanto setores, sem necessariamente fazer a planta. Porque a planta é desenho técnico. A gente precisa fazer agora desenhos de concepção, não de representação. Né? Eu divido muito bem o processo de projeto em 2 etapas, em relação a desenhos. Os desenhos de concepção, que é para você conceber o projeto. E depois os desenhos de representação, planta, corte, elevação, que é para você representar e mostrar isso para outra pessoa. Na vida acadêmica para o professor e na vida profissional para a prefeitura, bombeiro, secretaria de saúde, vigilância sanitária e outros órgãos que você vai precisar aprovar o projeto. Beleza? Então, uma vez que você fez lá o pré-dimensionamento e cada ambiente tem uma área, eu peço que você some as áreas que são afins, que conformam o mesmo setor. Exemplo, tem um setor lá esportivo, aí vai ter vestiário, piscina, quadra, vão ter vários ambientes, só que eles pertencem ao mesmo setor esportivo. Aí vão ter ambientes do administrativo, recepção, sala administrativa, faturamento, arquivo, área dos funcionários, banheiros dos funcionários. Você vai somar isso tudo num outro setor administrativo e saber qual é a área desse setor. E daí você vai precisar organizar isso por área, né, por setor. E qual é o passo seguinte? Né, se você tem um certo domínio de sketch, eu acho que todo mundo tem 2 maneiras da gente fazer isso. Né? Ou você faz no sketch, ou você faz com o que eu chamo de exercícios dos papéis, que é desenhar o seu setor em escala e um terreno também em escala. Então você abre lá o sketch, desenha o seu terreno em escala, né? Desenhou o terreninho lá em escala, e depois você desenha assim, setor esportivo, tem X metros quadrados. Eu não sei ainda qual é a forma que ele vai ter, mas eu sei a área que ele tem. E isso já me ajuda. Porque às vezes você vê o setor esportivo é desse tamanho, o administrativo é desse tamaninho, assim. Né? E daí você vai dispor esse setor no terreno. Onde ele está, onde ele precisa estar. Ele está de frente para a avenida ou não, tem ruído, não tem? Onde é o administrativo? Por que é? Nessa hora você vai dispor os setores e ficar se perguntando, esse setor aqui resolve bem a questão do fluxo, do funcionamento, da insolação, da ventilação, da topografia, todos aqueles problemas do terreno envolventes ali, vão ser resolvidos em estudos setoriais. Aí fica muito mais fácil, porque você tem o terreno em escala, né, e os setores em escala. Se você não quiser fazer no sketch, você vai fazer com o que eu chamo de exercício dos papéis. Desenhar num papel ali, num sulfite, o terreno numa determinada escala, sei lá, 1:500, 1:200. Desenha o terreno em escala. Depois vai cortar papeizinhos em escala também, que tenham a área correta, né, o dimensionamento correto, de acordo com o pré-dimensionamento que você fez. Então, se o setor esportivo tem 2.000 metros, você vai desenhar lá um quadradinho, um retângulo, 1.000 metros por... 2.000 metros, beleza, tipo 100 por 100, 1.000 metros quadrados, 100 por 200, aí você vai fazer esse quadradinho, entende? Se você quiser, dá para fazer o quadradinho ou os recortes de objetos muito grandes, tipo quadra, piscina, que são muito grandes, mas eu recomendo que num primeiro momento faça só o setor, para você ter a ideia do tamanho dele. E onde ele precisa estar em relação ao terreno. Por exemplo, a quadra é descoberta, se tiver. Qual que é a orientação melhor da quadra? No maior sentido, para norte e para sul. Por quê? Se no maior sentido é para leste ou para oeste, de manhã, quem está jogando vôlei, por exemplo, de um lado da quadra não enxerga nada, porque o sol está de frente, assim.
Então tem essa questão da insolação em relação às quadras. Quadra e atividade esportiva provoca ruído. Isso vai estar em conjunto com a área que é mais cultural, salas de aula, cursos, teatro, e talvez isso tenha que estar distante. Então, nesse estudo de implantação, você vai pegar esses bloquinhos e implantar no terreno, você vai ver assim, qual é o posicionamento deles. E o tamanho, como está na escala, né? Você vai saber assim, ó, está na escala isso aqui. Então, beleza. Em estando na escala, você consegue saber mais ou menos essa dimensão. Aquilo não está mentindo para você. Porque senão você faz um croquis e depois quando você passa para a escala, nada funciona, né? Você faz o croquis, passa no CAD, nada funciona. Então, para que isso não aconteça, eu recomendo esses bloquinhos. Mas não quer dizer que a forma final vai ser essa forma do bloquinho. Ele é só um esquema em área. Depois você pode deformar esse bloquinho. Diminui de um lado e aumenta do outro, desde que continue a mesma área. Compreende? Então, no Sketch isso é muito fácil de fazer, né? E no Sketch também é bom de fazer porque você consegue considerar o pé direito. Por exemplo, administrativo, pé direito 3 metros, quadra pelo menos 9. Aí você já faz esse bloquinho também com um volume, com a altura relativa, né, àquele uso. Porque às vezes aqui você tem um pé direito de 8, 9 metros e aqui um de 3, então aqui dá 3 pavimentos para dar a mesma altura da quadra. Então isso te ajuda a organizar espacialmente, né, o objeto. E daí, quando você vai fazendo esses estudos, né, de organizações setoriais, né, é o que eu chamo de planta setorial ou organização setorial, você só coloca o setor e avalia. Esse setor tem que estar aqui? Por qual motivo? Né, se você quer conformar uma praça ou precisa conformar uma praça para que aquele objeto funcione bem, um local de reunião das pessoas, né, que atraia o público externo, é a chance de você ver se esse volume comporta essa praça ou não. Né? Se você tem um pátio interno, então qual é a área que sobra para eu ter um pátio interno que seja bom? Aí você consegue fazer isso em escala e colocar os outros blocos em torno ali para ver assim, olha, isso funciona ou não funciona. Né? Volumetricamente, é a primeira etapa. Né? E você não vai conseguir fazer só um estudo volumétrico, porque geralmente você faz um e ele não fica bom. Aí eu aconselho que não fique mexendo nesse mesmo. Salva ele com outro nome, se o arquivo estiver muito pesado, ou copia ele para o lado e faz outro estudo volumétrico. Porque daí você compara volumetricamente um com o outro. Essa setorização é melhor, aqui os acessos são melhores, porque um SESC ele tem vários acessos. Tem o acesso do público externo, tem o acesso de manutenção. Se tem restaurante, aí tem o acesso para o pessoal do restaurante, da entrada dos alimentos, tem a saída do lixo. Tem uma série de acessos muito distintos. Então, os blocos, o posicionamento deles vai fazer com que você observe se isso funciona ou não. Geralmente, o terreno de SESC é grande. Então, como ele é grande, se ele estiver no perímetro urbano, e o SESC geralmente está, ele vai ter assim, vai pegar mais de uma face aí da sua quadra, ou uma esquina, ou de um lado a outro da rua, vai ter mais acessos. Então, isso te ajuda a perceber, né, se esse posicionamento dos blocos está realmente atendendo o fluxo, funcionamento e as questões do terreno, insolação, ventilação, topografia, todas essas outras questões. Beleza? Então, depois disso, que você conseguiu encaixar lá assim, ó, todos os bloquinhos, lembrando que os bloquinhos são passíveis de mudança de dimensionamento, né? Desde que mantenha a área lá do seu pré-dimensionamento, né? Daí você consegue, cheguei num estudo de setores que funciona. Agora você vai começar a pensar planta disso. Enquanto você não conseguir pensar todos esses setores, porque é muito mais fácil pensar como os setores se articulam do que ir pensando planta. Aí cola um ambiente do lado, cola outro ambiente, cola outro ambiente, cola outro ambiente. Aí, de repente, aquilo vai ficando numa forma que você não tem controle. Entende? E daí chega num momento que você fala assim, nossa, ficou tudo num canto do terreno, assim, apertado, e lá sobrou área, e aqui ficou ruim. E lá ficou muito aberto, e aqui está tudo muito empilhado. E daí, isso acontece quando a gente vai fazendo direto na planta. A chance de fazer um pré-dimensionamento bom e depois fazer isso, essa organização dos setores, é muito boa. E uma dica do pré-dimensionamento.
Você fez o pré-dimensionamento da área lá, somando a área de cada ambiente. Põe de 20% a 30% para circulação e paredes. Porque às vezes você dimensiona lá, deu 2.000 metros. Aí quando você faz a planta, né, dá, sei lá, 2.600 metros. Daí você fala, cara, de onde saiu esses 600 metros? Circulação, alvenaria, escada, rampa, etc. Né? Então, depois de fazer esse pré-dimensionamento, põe de 20% a 30% na área desse setor. Tá? Não precisa ficar somando por ambiente, mas soma a área do setor, põe 20% a 30%. Beleza? E daí, assim você vai conseguir fazer um bom dimensionamento, considerando esses 20% a 30%, para depois fazer esse arranjo setorial, seja no Sketch, seja à mão, né? Dá para fazer no Sketch, porque o Sketch é muito visual, assim, é muito fácil, eu acho a ferramenta mais fácil. Dá para fazer isso em maquete física, se você quiser, só que daí é muito mais sofrido. Dá para fazer, quando é só térreo, dá para fazer numa boa o exercício assim com papéis. Daí você faz um croquis em escala e corta os papeizinhos e pinta lá e põe o nome do setor e tá tudo jóia. E com o papel você vai colocando com o dedo para lá e para cá e fazendo esse arranjo dos setores, também dá. Ou dá para fazer com croquis. Se você já tem domínio de escala e de proporção, dá para fazer com croquis, né? Porque daí você já tem... eu faço com croquis porque eu já tenho bastante tempo de projeto e daí você tem esse domínio de escala e proporção, você faz desenhos, vários, mais rápido do que seria no Sketch. Mas o Sketch tem a vantagem de você coloca cada bloquinho de uma cor. E no seu caso aí, cada uso tem pé direito diferente, né? Esportivo tem um pé direito maior, administrativo menor, outros usos culturais, teatro, tal, tem pé direito variável, né? Que daí na sala do anfiteatro você tem o palco e depois você tem a arquibancada ali, daí você tem um pé direito variável. Então, você tem essa condição de já fazer esses bloquinhos e dispor isso no terreno e ir avaliando se aquilo está atendendo bem aos condicionantes. Depois disso feito, aí você começa a fazer planta. Vai facilitar muito a tua vida. Porque daí você sabe se, eu consigo fazer um pátio interno, não consigo. Eu consigo elevar o edifício e todo mundo que está da rua tem a visão desse pátio interno e vira um convite ou não. Todas essas atitudes de projeto que a gente pensa para resolver o problema, né? No seu caso do Sesc, elas podem ser testadas sem que você faça planta. Isso é muito legal. Porque imagina, você está testando se seu projeto funciona, se suas ideias de projeto ou suas resoluções de projeto funcionam, sem necessariamente desenhar planta. Por quê? Você sabe que aquela dimensão está correta do setor, que aquele volume, aquela altura está correta. É claro que depois vai virar planta, vai ter um monte de detalhezinho para fazer e desenhar, tem um monte de coisa para resolver depois. Mas essa resolução macro, você consegue resolver o objeto todo por setores. Isso no caso do Sesc, porque a setorização é complexa. Se fosse uma casa, você podia fazer diferente, né? Porque a casa, quantos setores tem? Social, íntimo, serviço. É fácil assim de lidar. Se fosse uma capela, é só um único ambiente, você ia precisar fazer essa setorização toda? Não, né? Você pode começar mais direto na questão plástica, volumétrica, planta, essa impressão, esse ambiente sagrado, toda essa coisa. Então, a depender do projeto, a gente dá início nele de uma maneira diferente, né? No caso do Sesc, como um dos principais problemas ou mais difíceis de resolver, principalmente quando a gente está na vida acadêmica, né, é resolver fluxo. Essa setorização, a diferença do pé direito, né, um número de ambientes que é grande. E daí, para não ter que resolver um número de ambientes grandes, né, grande número de ambientes no começo, o que a gente faz? Agrupa os ambientes no setor. Porque daí é muito mais fácil. Ao invés de você resolver 125 ambientes diferentes, você resolve 8 setores. Ó como facilita a tua vida, né? Você resolve o posicionamento dos setores. Aí isso melhora muito. Aí com isso, resolvendo o posicionamento dos setores, você consegue ver, né, até questões plásticas. Quando eu falo plástica, é ainda volumétrica, né, não de detalhamento de coisas, mas você consegue pensar que vai ter, essa face aqui, eu não consegui sair disso aqui, essa face é oeste, eu vou ter um brise desse lado. Você consegue até pensar alternativas nesse sentido, né? Não que você precise definir isso tudo nessa etapa, mas você já consegue fazer testes do que será o seu projeto
e ver se ele atende bem ou não antes de fazer planta. E isso ganha um tempo violento. Porque quando você faz a planta e tem que mudar, às vezes você fica o fim de semana inteiro desenhando. Aí você leva o professor, faz o atendimento. Aí muda alguma coisa, às vezes perdeu o fim de semana inteiro que você desenhou, joga tudo fora. Isso já deve ter acontecido com você, né? E daí, desse modo, quando você faz essa setorização e leva no atendimento, e daí o cara fala assim, ó, esse setor se relaciona com esse, tem problema nisso, naquilo. Setor é muito mais rápido depois de você mudar, né? Você consegue fazer 10 estudos diferentes. Agora, você não ia conseguir fazer 10 estudos em planta, tudo certinho, diferentes, né? Demora muito tempo. Então, esse é um modo de economizar tempo. Então, recapitulando o esquema, monta o seu programa de necessidades redondo. Se não tiver redondo, não passa para a próxima. Depois, faz o pré-dimensionamento, né? Agrupando por setores. Pega atividades afins, ambientes afins, soma as áreas deles. Lembrando que em cada setor, acrescente 30% de área para circulação e paredes, né? E depois, você tendo esse pré-dimensionamento, você consegue fazer um estudo de viabilidade numérica, sabendo aí a legislação da sua cidade, se aquele número de ambientes cabe ou não no seu terreno, né? De acordo com a legislação. E depois, em cabendo, se não couber, você precisa mudar o programa de necessidades, reduzir coisas, né? Se ele couber, beleza, aí você vai para um estudo de setores, né? Eu recomendo, se você tem essa destreza, no Sketch, com a área correta e pé direito correto. E daí a gente sabe que isso pode mudar de dimensão. Tá quadrado, aí fica retângulo, menor nesse sentido, maior nesse, mas cabe ali. É só um estudo para que isso não te engane. Lembre, sempre que você mudar o dimensionamento, né, do bloco, a forma dele, né, isso vai ser necessário, vai acontecer. Sempre que você mudar esse dimensionamento, calcula a área de novo para ver se está batendo. Tá? Porque senão esse seu croquis aí, esse seu volume setorial aí, ele está te enganando. E a intenção é ele te ajudar. Aí depois, fazendo vários estudos, você vai chegar no melhor deles. Você vê se é possível ou não. Por exemplo, né, a questão de fazer um grande pátio interno. Você só vai saber se é possível depois que você tem o programa definido, pré-dimensionou, e daí pega esses volumes e põe no terreno. Lembrando, o terreno é em escala e os volumes também em escala. E daí você consegue ver, assim, espacialmente, se aquilo tudo está funcionando. E depois disso, aí começam as etapas de começar a planta, começar a definir melhor essa questão em planta. Mas primeiro defina isso por setores. Beleza? No caso do SESC, isso vai te ajudar bastante. Bom, não sei se você tem perguntas, dúvidas, se foi suficiente ou não para você. Então eu gostaria que você dissesse como foi, se era isso que você precisava, se tem mais dúvidas, porque a gente tem tempo, né? Vamos extrair o máximo dessa nossa consultoria aqui para que eu possa te ajudar mesmo, assim. Ajudou bastante. É que uma coisa que eu queria comentar com você é porque, assim, é um SESC bastante entre aspas, assim, porque não é nem um SESC nem um centro cultural em si. Eu fiquei bem confusa quando eles começaram a trazer essa proposta, porque foram 2 professores juntos. E, assim, por exemplo, não é um SESC porque a gente não tem a parte esportiva obrigatória de trazer no SESC, mas tem a parte cultural de um SESC, então tem que ter... Eu tenho um programa de necessidades aqui, tem um cinema, tem teatros, tem que ter espaço para fazer oficinas, e aí a gente complementava em cima do que a gente havia estudado pela área, assim. E aí, por isso que eu falei, é uma mistura entre Centro Cultural e SESC, porque eles chamaram de SESC, só que a matéria mesmo seria um centro cultural, entendeu? E aí, por exemplo, no meu eu defini porque eu estudei bastante a área, eu percebi que os equipamentos culturais da área estavam em bastante déficit, por causa que o meu terreno é localizado perto de uma comunidade, né, a Heliópolis, e ela é muito próxima. E aí eu comecei a estudar essa área e percebi que tem, tipo, deficiência de equipamentos culturais na área. Tipo, bibliotecas, áreas de esporte, de lazer e essas coisas. Só que tem um centro esportivo perto. Então eu falei assim, tá, já tem um centro esportivo. Então vou deixar o centro esportivo com os esportes e vou trazer realmente o que precisa. Então a biblioteca, um lugar para estudo e essas coisas.
E aí eu comecei a pensar um pouco mais no que poderia ser útil para esse pessoal que tem nesse lugar, que tem menos condições, deles poderem utilizar como se fosse um espaço público, né? Porque é um espaço público, tem que ser para as pessoas. Então eu fui começando a pensar em que arquitetura e o que o meu programa poderia ajudar essas pessoas. Então, eu quis trazer bastante essa questão de lazer, mas não necessariamente ligada ao esporte, e também um pouco dessa questão de expressão, entre aspas, artística, porque tinha muita defasagem na área, sabe? Não tinha encontrado nada em relação a isso. E eu também trouxe bastante essa questão de ter um lugar, um espaço que você possa estudar, porque tem muitas escolas lá perto. E você parar para pensar, as pessoas não têm lugares para onde ir para estudar com uma qualidade boa. Então, eu quis trazer ter essa atenção com esses detalhes assim, de projeto. E aí eu acabei começando a ficar em dúvida, porque eu achava que o meu programa era muito grande, aí às vezes eu achava que ele era muito pequeno, e aí eu comecei a ficar muito nessa dúvida. Mas o que você falou, eu vou rever tudo certinho. Bom, E aí, sabendo disso, agora você vai ter certeza se seu programa está extenso ou não. Porque você vai escrever todo esse programa, por exemplo, tem biblioteca, tem áreas de estudo, tem cinema, que é uma atividade diferente. Não vai ter atividade esportiva, né? Quando você falou Sesc, eu já joguei na atividade esportiva porque é predominante. Mas daí você me dizendo que tem um centro esportivo ali perto, então eles não necessitam dessa atividade necessariamente. Ok, tudo certo. Então agora você tem as ferramentas para saber se seu dimensionamento está correto, né? Se o seu programa está muito extenso ou não. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso que você está fazendo, de olhar para o usuário, olhar para aquele lugar, para aquela região e ver quais são as deficiências ali. Como o seu edifício público pode ajudar aquelas pessoas, né? Porque a arquitetura, como diria o Niemeyer, o importante não é a arquitetura, né? O importante são as pessoas. E quando ele fala isso, é que não existe arquitetura sem pessoas. Porque a arquitetura é o bem servir o ser humano, é o bem servir ao próximo, né? O olhar do arquiteto é para o usuário. A obra é resultado, né, do benefício que você pretende dar para o seu usuário. O foco é o usuário, no fim das contas. A obra é o cenário, é o pano de fundo para que aquelas atividades ali que eles precisam aconteça. Então você está fazendo certo nessa questão de primeiro analisa tudo. Analisa o usuário profundamente, quais os problemas ele tem, né? Quais defasagens existem naquela região? O que aquela população que vai usar esse edifício público necessita? E daí você falou, tem várias escolas, não tem área de estudo, não tem uma biblioteca, várias outras atividades culturais de expressão cultural e etc. Vê coisas que tem lá. Tem a galera do grafite, que é uma expressão artística, popular, que pode ser incorporada ali. Você pode ter lugares que possibilitam isso, grandes painéis, etc. Nessas oficinas de arte, mas da arte mais próxima do que é aquele público-alvo. Isso é fantástico. Daí você está lendo realmente aquele usuário, extraindo deles as necessidades que eles têm. E essas necessidades conformam um programa, que a gente chama de programa de necessidades. Aí, tendo esse programa, você consegue fazer o pré-dimensionamento, ver lá, de acordo com a legislação, está cabendo ou não no meu terreno. E vai para esse estudo volumétrico dos setores. Aí você sabe, está extenso ou não está extenso. Se sobra muita área sem uso no seu terreno, você fala assim, então eu posso acoplar mais coisas aqui, eu posso trazer mais usos, né? Eu posso propiciar áreas melhores. Dependendo de como for o lugar, às vezes a gente subestima isso, mas às vezes uma grande área aberta ou coberta, mais ampla, ela permite isso. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a gente vê lá assim, cara, aquela grande laje do Niemeyer, você conhece o projeto? É uma grande laje só, e banheiros, setores de banheiros, assim, baterias de banheiro. E quem já foi lá fim de semana, cara, tem muito uso. E daí você vê a galera utiliza muito. E é só uma laje, é só uma cobertura. Às vezes o que as pessoas precisam é só um lugar que elas deem o uso que elas querem dar. Se é andar de skate, se é andar de patins, se é, sei lá, tem uma área arborizada lá, a galera do slackline vai lá. Se são essas áreas para a pessoa fazer um piquenique, alguma coisa, a pessoa dá esse uso. E esse uso vai mudando
conforme o tempo muda. Se é uma área muito conturbada em questão urbana, assim, e você tem deficiência de vegetação, fazer um lugar que tenha esse cuidado paisagístico também pode ser bacana. Porque esse refúgio acontece. Porque se for um grande centro e o que falta é uma área aberta, o que falta é espaço, o que falta é vegetação, essa também é a necessidade do usuário, além das questões culturais. E daí você vai avaliar isso tudo, né? Eu vejo que a sua dificuldade é começar o projeto porque o programa não está totalmente definido, porque você não tem certeza se ele está extenso demais ou não. Se você está abraçando muita coisa ou não. Agora, fazendo esse esquema que a gente falou aqui do pré-dimensionamento e locando isso no terreno, você vai ter uma visão muito clara, assim, visão mesmo espacial disso, muito clara de meu programa está extenso demais ou não está? Eu posso garantir mais usos aqui ou não? Né? Eu devo colocar mais usos ou não? Né? Espacialmente, isso está servindo bem ao usuário ou não? E daí você consegue fazer essa avaliação. Eu acho que foi bacana a nossa conversa. E eu gostaria que você dissesse mais sobre esse projeto e dúvidas e problemas, porque daí eu consigo contribuir mais com você. Então, e o meu outro problema é porque, assim, agora a gente está tendo a disciplina de arquitetura sustentável, né? E a gente precisa qualificar o projeto como se fosse para receber uma certificação. E, assim, muitas das certificações falam sobre consciência ambiental. Então, eu conversei bastante com o meu professor sobre isso, porque eu estava bem em dúvida. Exatamente no meu programa, foi realmente o meu maior problema está sendo o meu programa. E a gente tinha conversado e a gente chegou, porque assim, eu já tinha falado que eu queria trazer algumas coisas, uns benefícios para a comunidade. Então, eu tinha falado sobre hortas comunitárias, coisas que realmente a população pudesse utilizar lá. E aí a gente começou a falar sobre cursos sobre isso, porque não é todo mundo que sabe lidar com uma horta. Então, trazer um curso sobre horta. E aí a gente acabou meio que indo para o lado de uma criação de um centro ambiental junto com a questão cultural. E aí eu não sei dizer se está muito diferente ou se dá para focar nos dois, enfim. Sim e depende. Assim, como a gente vai saber isso? Se o seu programa básico que foi fornecido para você já ocupa muito densamente essa área do terreno e não sobrar espaço para isso, porque você vai colocar lá no seu programa de necessidades. Horta comunitária. Quantos metros quadrados são? Descoberto. Ocupa uma área. Fora isso, precisa de um lugar para o cara fazer as palestras e ensinar as pessoas a usarem isso aí. Precisa de um depósito para as ferramentas e para os utensílios. Né? Precisa outro depósito para os adubos, para as sementes. Né? Tem toda essa questão. Então, gera um programa um pouco mais extenso. E daí você vai saber se isso é possível ou viável ali. Possível e viável é. Agora a gente tem que ver se é possível e viável em termos de área, de ocupação. Né? Trazendo sempre para essa questão da área e da ocupação, você consegue atestar por A mais B se aquilo realmente é possível ali. Né? Porque é uma proposta viável. E a depender do lugar que você está, se a população ao redor desse centro que você vai propor necessita dessa horta comunitária, não só na questão de consciência, mas se eles necessitam na questão de alimentação mesmo, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido, que é o bem servir o usuário. Beleza, né? Só que a gente tem que ver se isso é possível em termos de ocupação, de área. Né? Então, toda essa questão do que você vai fazer em relação à sustentabilidade, e daí eu não sei qual está sendo a abordagem da certificação. Se é o selo LEED, que tipo de selo se é sustentável em relação à construção em si, aos materiais, se é em questão da manutenção e vida útil do edifício, se é no termo de reutilização de águas pluviais e outras questões. A depender dessas coisas, dependendo do que for, por exemplo, se for reutilização de água pluvial, etc., não é nesse início que você tem que se preocupar muito. Porque você precisa saber se cabe, onde está, volumetricamente como é. Depois, o sistema de captação é totalmente possível.
Então isso é menos preocupante, sabe? Se é na questão técnico-construtiva, dos sistemas construtivos e dos materiais, se vai ser o tijolo, solo, cimento, se vai ser outro tipo de cobertura, se vai utilizar madeira, se não vai, se vai ser metálico, se não vai, se vai ser obra seca, se não vai. Essas questões vão ser decididas depois. Então, ocupa a tua cabeça agora só com essa questão de definir bem o programa de necessidades, que é o que aquelas pessoas necessitam realmente. Lista tudo. Depois faz o pré-dimensionamento, de acordo, né, com o que a gente falou aqui, coloca os 30% a mais de área lá. Depois desse pré-dimensionamento, vê o estudo de viabilidade para ver se está cabendo no terreno, numericamente. Depois faz isso implantado, os bloquinhos. Aí você vai saber. Se você precisar retirar, aí você vai saber, assim, do programa de necessidades, entre esse item e esse item, qual a população precisa mais. Aí você vai falar assim, tudo é bom, tudo é necessário. Concordo. Mas tem coisas que as pessoas vai fazer mais falta do que outras coisas. E vai chegar uma hora, se tiver pequeno o seu terreno para a quantidade de coisas propostas, né? De usos propostos, você vai ter que acabar cortando uma coisa ou outra, mas você vai saber o que tirar. Até pela área. Às vezes você não precisa tirar muita coisa. Fala assim, a horta está gigantesca. Dá para diminuir essa área. Beleza. Aí você vai saber como dimensionar isso aí. Beleza? Só minha última dúvida. Na hora que eu vou fazer esses setores, eu conto na modulação que eu estava pensando em trabalhar na estrutura ou não? É isso que eu fiquei muito na dúvida. Porque eu fico com medo de, às vezes, setorizar e aí depois colocar uma estrutura que não suporte, ou enfim. É assim. Não é um método construtivo para isso. Porque é assim. Se a gente define primeiro a modulação e depois o setor, é complicado. Na verdade, é o contrário. Você define o tamanho do setor. Aí depois você vê a modulação que é necessária para ele. É claro que quando você definiu esses setores, eles podem sofrer esses ajustes, entende? É igual se for um ginásio de esportes. Eu sei que não tem ginásio de esportes. Mas, por exemplo, se fosse um ginásio de esportes, tem uma modulação. Se fosse sala de aula, tem uma modulação totalmente diferente. E a técnica construtiva de um ginásio de esportes, geralmente é cobertura metálica. Você consegue um vão muito grande com pouco peso de estrutura. Agora, para a sala de aula, é um vão menor. E daí pode ser um pré-moldado, pode ser concreto armado, pode ser vários sistemas de vedações. Aí você tem várias opções. Primeiro é saber qual é o tamanho do setor, para daí saber qual é a tecnologia construtiva que comporta esse setor aqui. Senão você vai fazer um ginásio de esportes e fala assim, eu escolhi fazer laje de concreto. E daí não que você não possa fazer uma cobertura de concreto para um ginásio de esportes, só que você vai gastar muito mais, entendeu? Imagina, você vai fazer um ginásio de esportes, aí você definiu que o seu módulo estrutural é pilar de 3 em 3 metros. Como é que você faz uma quadra com pilar de 3 em 3 metros? Porque já definiu antes o módulo. Então não defina o módulo estrutural antes. Todas essas questões estruturais, elas vêm depois. Por isso que eu falei, o que você tem que ocupar a tua cabeça agora é só isso que a gente conversou hoje. Programa de necessidades, pré-dimensionamento, estudo de viabilidade numérica e implantação desses setores no terreno. Porque depois vêm esses outros passos. Sabendo se isso tudo está ok, de verdade, você define boa parte do projeto agora, só nessas questões que a gente citou hoje. Depois você vai definir sistema estrutural, modulação, aí você vai ver, aquele bloco que estava com 30 metros, para caber na modulação ele vai ficar com 27. Aí você consegue mudar isso um pouquinho. Por isso também esses 30%, entendeu? Que daí você consegue fazer esse ajuste para ajustar a volumetria, a implantação, a setorização e o módulo de estrutura. Então, isso vem depois. E várias dessas outras questões de sustentabilidade vão ser inseridas depois. Aquelas questões de sustentabilidade que implicam no programa de necessidades têm que ser definidas agora. E quando a gente consegue separar assim, o que você tem que fazer agora e não se preocupar com essas outras coisas, aí você não se perde, entendeu? Porque senão você já está pensando no módulo estrutural, mas nem definiu o programa de necessidades completo, entende? Não é a hora de pensar o módulo estrutural, deixa ele para depois. Até numa outra ocasião, quando você estiver chegando nessa etapa e a gente puder fazer outra consultoria, seria legal, né? Porque daí a gente conversa de novo e vê esse projeto nascendo e crescendo aí.
né? Eu acho que, nesse momento, não se preocupa com outras questões, além dessas que a gente conversou aqui, porque essas que vão determinar o sucesso ou o fracasso do seu projeto. Por quê? Se você determinar, pensa comigo, se você não determina corretamente um bom programa de necessidades, bom no sentido de atender bem essas pessoas, e esse programa não atende bem, todo o resto pode ser até plasticamente legal, mas daí o programa não está atendendo às necessidades dessas pessoas. E se a função primordial dessa edificação pública é o bem servir ao usuário, né? Se você não fizer isso, né, bem agora de determinar qual é o programa, nada de bom acontecerá depois. Vai ser um edifício que pode ficar até bem bonito, mas se ele não servir bem as pessoas, ele não atingiu, não é arquitetura. Entende? E daí, por isso que nessa fase se debruça nisso que você precisa fazer agora. Beleza? Beleza. Me ajudou bastante, viu? Agora já deu uma luzinha, assim, do que fazer, onde eu estava errando em tentar pensar em tudo de uma vez. Então, me ajudou muito mesmo. Sim, boa parte disso que eu tô passando para você, a gente vê lá na comunidade Metodologia de Projeto, só que de uma maneira bem mais extensa. Por exemplo, a gente tem quase 15 aulas de como detectar os problemas. Todos os problemas, quase 15 aulas de 1h30 em média aí, de como detectar os problemas pertinentes ao projeto. Para depois fazer aulas sobre pré-dimensionamento, aulas só sobre programa de necessidades, uma aula para cada tópico e o que você precisa se preocupar naquele momento. Eu acho que a grande vantagem disso quando a gente estuda metodologia de projeto é não se perder resolvendo milhares de coisas, porque o arquiteto precisa resolver. Sério, se você fosse contar cada decisão que você faz de projeto, são milhares de decisões num projeto. Vai chegar uma hora que você está definindo lá, assim, o banheiro coletivo, como é a organização. E ali dentro tem várias decisões, tamanho da cabine, não sei o que, raio de giro, tem o banheiro deficiente, não tem, como é. Tudo isso você está definindo. Quanta coisa você precisa definir ainda? E às vezes a gente se perde na ordem de definir essas coisas. É igual você falou assim, eu estou definindo o módulo estrutural, eu não sei se aquela tecnologia vai dar, mas não chegou lá ainda. A estrutura nem existe, né? Não existe, então não se preocupa com isso agora. Uma das vantagens que eu vejo do esquema da metodologia de projeto, do processo baseado numa metodologia é você só se preocupa com aquilo que você precisa naquela etapa. Porque o que eu vejo que não tem na vida acadêmica são 3 pontos que fazem toda essa confusão que você está vivendo aí acontecer. Primeiro ponto, não tem um procedimento, que é o que fazer, saber o que fazer e como fazer. Segundo, não tem etapas, né, que é quando fazer cada coisa. E terceiro, não tem critérios para avaliar se aquilo que você fez está certo ou está errado. Então, o que eu fiz com você aqui é separar, assim, a primeira etapa é essa, que é o que a gente conversou aqui hoje. Então, não se preocupa com todo o resto. Agora, isso tira um peso das suas costas, assim, enorme. Porque você não precisa se preocupar com um monte de coisa, só com essas. Você não precisa nem se preocupar com um monte de ambientezinho, só com um setor. É uma preocupação macro. Assim como um escultor, quando ele vai fazer uma estátua de uma figura humana, ele seleciona lá um bloco de mármore. Ele não vai já fazendo o detalhezinho, pulindo a íris do olho da figura humana. Não. E primeiro ele desenha no bloco. Depois, naquela etapa que ele está desenhando a figura no bloco, ele só está desenhando. A preocupação dele não é nada mais do que desenhar. Depois ele desbasta o grosso, assim, o básico, para conformar aquela forma, para saber assim, essa proporção está correta, não está. Depois ele vai entalhar, né, ou esculpir melhor as partes, assim, o tronco, os braços, onde está a cabeça, certinho, beleza. Depois ele vai detalhar isso aí. Agora, é igual quando você está pensando na modulação estrutural, você está pensando um negócio lá na frente. E você ainda está com um bloco de mármore inteiro aqui, pensando como vai ser a íris do olho. Não é o momento. Então agora, pensa só essa primeira etapa. Programa de necessidades, pré-dimensionamento, né, estudo de viabilidade numérica, implantação dos setores com área. Feito isso, nossa, o resto vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Beleza? Beleza. Ajudou muito mesmo. Assim, é incrível o que você faz para ajudar as pessoas, assim. Eu tava até comentando com meus pais sobre isso, porque
É muito bonito de ver. Você ajuda as pessoas, você não ganha nada em troca. Você só O quer. pessoal me chama de doido, mas tá tudo certo. Ai, assim, muito obrigada, sério. Vai me ajudar muito Eu que mesmo. agradeço. E se Eu tiver... venho ser parte dessa comunidade, sério. Bacana, que bacana. E, bom, se tiver alguma dúvida, algum problema ao longo, né, no decorrer disso tudo, me chama lá no Telegram ou no Instagram, me manda uma mensagem e a gente conversa. Porque às vezes você está com uma dúvida que é pequenininha e eu consigo te responder num áudio, ou a gente faz uma videochamada curtinha aí e eu consigo te ajudar. Entende? Então não fica travando no projeto num momento que não precisa. Se você travar em alguma coisa, me chama. Ó, estão presentes aqui a Linda Inês e o Samuel, que são membros lá da comunidade Metodologia de Projeto. E daí eles estão assistindo a gente aqui agora e a gente teve aula semana passada onde eu resolvi uma casa em 40 minutos com eles, ao vivo, câmera, daí eu coloco um papel na mesa aqui, fazendo croquis, esquemas e tal, que é isso que eu falei para você aqui. Só que em várias aulas antes a gente levantou todos os problemas do terreno, do usuário, de tudo dessa casa, para conseguir resolver ela ali em 40 minutos de desenho ao vivo com eles ali. Então, é mostrar como o método funciona ao vivo, né? E eles vão fazendo projetos em conjunto e dentro da comunidade. Isso é muito legal, né? Que é um curso prático, assim, teórico-prático. Daí tem a aula teórica e a prática junto, assim. E daí o pessoal tá aqui, ó, porque para eles vale a pena participar desse seu atendimento e ver coisas que eu explico na comunidade e estou explicando para você aqui também, né? Uma dessas é separar, né, o que você precisa fazer naquele momento. Beleza? Então, se tiver mais alguma pergunta, algum apontamento a fazer, eu estou aqui. Acho que não, acho que foi tudo resolvido. Qualquer coisa eu te mando lá no direct as perguntas que eu tenho, quando surgirem, né? Vou fazer o que você falou agora, de realmente rever o plano de necessidade, definir ele redondinho, fazer toda a parte de setorização, e aí sim seguir para o que eu estava pensando de... Isso, se preocupa só com isso que a gente falou hoje. Define o programa, pré-dimensionamento, estudo de viabilidade numérica, implantação dos setores com área num sketch lá para você ver se está cabendo. Fazendo isso, a gente pode fazer depois uma outra consultoria, que daí vem as próximas etapas. Beleza? Nessa primeira etapa, se preocupa só com isso. E se você tiver outras ideias, às vezes a gente tem ideias e fica com medo de perdê-las. Anota num papel. Faz um depósito de ideias. Sempre quando a gente está projetando, é bom você ter um papel ali, escreve o nome do projeto em cima, ideias que você teve para aquele projeto, mas você não tem que ficar ocupando tua cabeça com essas ideias. Então escreve lá assim, bebedouro para cachorro, se quiser fazer um croquis, faz, mas deixa lá. Aí você tem certeza que você não vai esquecer, e você fala assim, agora não é o momento de pensar nesse problema. E segue pensando nas coisas que você precisa. E assim a gente não precisa ficar perdendo tempo com coisas que não é o momento de serem pensadas. E muito obrigado a todos que participaram aqui ao vivo. E a gente encerra assim a nossa quarta consultoria de quarta-feira. E em breve eu posto esse vídeo aí, beleza? Eu edito lá e posto. E aqueles que estiverem assistindo gravado esse vídeo e quiserem participar, né, basta entrar no grupo do Telegram, o link está na descrição desse vídeo ou na bio, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo aqui. E daí a gente se encontra toda quarta-feira aqui para que eu possa atender um estudante ou profissional de arquitetura no seu projeto acadêmico ou profissional. Muito obrigado à presença de todos. Até a próxima. Tchau.